Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre Sansara, que é um quadrinho nacional, publicado em 91 pela editora Globo. Esse aqui ele foi feito por duas pessoas, né? O Hector Gomes, ele é argentino, só que ele veio para cá, para o Brasil, sei lá, com 20 anos, e ficou aqui até então. Então acho que ele é naturalizado brasileiro, não sei. Mas o Guilherme de Almeida Prado, que é o roteirista, ele é brasileiro. Inclusive o Guilherme é até diretor de cinema. E essa aqui é uma história bem interessante. Como eu falei, foi publicado pela editora Globo em 91. Eu vou falar sobre essa história aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou o Márcio Batista, do Teatro Lau Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. E o quadrinho dessa semana é Sansara. Sansara é um nome interessante, né? Que Sansara, acho que já ouviram falar da roda de Sansara, que é um termo budista que fala sobre a reencarnação, né? Então é o ciclo de vida e morte, né? Então, inclusive, tem até uma coisa bacana, que é essa abertura aqui. Então eu pensava que falava sobre isso, né, sobre essa coisa de espiritualidade, de reencarnação, mas ele é uma coisa sobre viagem no tempo. Então isso aqui é uma coisa bem interessante. Tem uma coisa bacana aqui, que na abertura temos aqui uma biografia do Guilherme de Almeida Prado e do Hector Gomes, né, o que eles já fizeram. Inclusive o Hector, que é o desenhista, ele fez alguns storyboards para o Guilherme, que o Guilherme ele é roteirista e diretor. Ele fez A Dama do Fim de Xangai, A Hora Mágica, Perfume de Gardênia e alguns outros filmes. E aqui foi a primeira e acredito que a única aventura dele nos quadrinhos. E ele até falou que um roteiro desse, com viagem no tempo, várias locações, assim, seria difícil fazer no cinema, ainda mais com o orçamento aqui do Brasil, né? Então ele decidiu fazer realmente no quadrinho e eu achei que ficou bem legal. Então eu vou começar pelo fim, que no final a gente vai aqui lá pra era pré-histórica, porque tem uma coisa que quando eu li isso aqui em 91, quando saiu, eu gostei bastante. Então, o final, a máquina do tempo está afundando, eles estão presos. E ela fala assim: "Nossa, estamos na pré-história". Que a gente até vê uns pterodátilos ali. E aí ele pergunta: "O que a gente vai fazer agora?". Aí ela fala assim: "Já ouviu falar em Adão e Eva?". Porque o nome dela é Eve e o nome dele é Adam, né. Então eles seriam realmente o Adão e a Eva. E eles estão presos então no passado, sem conseguir voltar para casa. E o final, olha só, aparece o fim. Só que o fim aqui aparece ao contrário, como se fosse espelhado. Isso aqui eu achei bem legal. Quando eu vi esse fim aqui espelhado, eu fiquei pensando, falei assim: "Puta, o que será que eles quiseram falar com isso, né, o fim espelhado?". Eles estão dentro, tipo, dentro do espelho, então eles estão presos, né, então estão presos num lugar que eles não vão conseguir sair, como a gente viu a máquina do tempo, né, foi embora, então eles são presos nesse local aqui, num tempo errado. Então, mas tem umas outras coisas, assim, que eu fiquei pensando, né, sobre esse fim, que isso acho que achei muito legal, por que eu quis começar pelo fim? Que é a quebra da lógica normal. Aqui, como é uma história de viagem no tempo, já quebra a lógica, né. E aqui é interessante porque eles vão para o começo da humanidade, lá para a pré-história, para o começo dos tempos, ou seja, muito para o passado, só que para eles, como eles estão vivendo naquele local, naquele momento, para eles esse local aqui, ó, vai ser o presente, e vai ser o futuro deles. Então o passado é o presente deles. Então isso aqui eu achei bem legal, essa quebra da lógica normal, né. E eu fiquei pensando assim: "Pô, que mais que s", sabe quando você fica realmente: "Puta, por que o fim ao contrário, né, será que eles quiseram alguma coisa com isso, ou só estética, e tal?". E eu fiquei pensando em algumas possibilidades que a história me deu. E como é uma viagem no tempo, tem essa coisa da inversão temporal, como eu acabei de falar, né, o que é o passado, para eles virou o presente. E então isso eu achei muito bacana. Então tem todas essas linhas, né, tipo inversão temporal, ele está preso dentro dessa coisa que reflete, né, que faz cópias, que faz e inclusive eles são até uma cópia aqui, então eu vou falar sobre isso aqui, porque tem uma coisa a ver de multiverso também. Só que isso não é explorado de um jeito explicando o que acontece. Então isso aqui eu achei também bom. Por quê? Porque pode uma coisa de viagem do tempo pode ter essas coisas de falta de lógica, sabe. Então eu acho que o Guilherme aqui foi bem cuidadoso, então eu acho que foi bem interessante. Aqui a Eve, eles já estão no meio da trama, né, ela fala pra ele assim: "A gente não consegue mudar o passado, mas estamos aprendendo a mudar o futuro". E aqui, eu pensei em uma coisa na época, né, mas hoje, realmente você pensa assim: "Poxa, realmente, se você não pode mudar o passado, você também não pode mudar o futuro", se for nessa realidade, assim. Por quê? Porque é como se fosse um tempo fixo, igual que tá no Watchmen, por exemplo. Eu lembro quando eu falei uma vez do Watchmen, vou até deixar o link aqui,
que o Dr. Manhattan, para ele o tempo é linear. Então ele pode estar tanto no futuro, quanto no passado, quanto no presente, porque ele já sabe o que aconteceu, porque ele não consegue mudar esses fatos. Porque para ele já aconteceu, porque ele vivencia tudo ao mesmo tempo. Então ele pode estar no futuro, porque ele sabe o que está acontecendo no futuro. Então o futuro para ele também é presente. Então, se já está no presente, ele não vai conseguir mudar aquele fato, tá? Então é como se fosse um tempo fixo, que é que nem também no filme dos macacos. Inclusive, até outro dia, né, quando eu fiz o vídeo desse. Eu estava olhando aqui a revistinha, né? De quando eu fiz o vídeo dessa revista da Playboy, dessa garota aqui, eu falo que é a do Kurtzman, né? E eu falo que o Kurtzman criou uma revista chamada Help. E na Help foi o primeiro trabalho do Terry Gilliam. O Terry Gilliam, né, que é o cineasta, que é o que começou a trabalhar com Monty Python, mas só que antes ele trabalhar no Monty Python, antes de ser cineasta, ele trabalhava com quadrinhos. E o Terry Gilliam, que fez dirigiu Os Dois Macacos, e Os Dois Macacos acontece isso, né? Não sei se alguém assistiu, mas vale muito a pena, que é um filme bem interessante. Tá o Brad Pitt e o Bruce Willis, eles estão num tempo e o Bruce Willis quer voltar pro passado para tentar mudar as coisas. Só que o Bruce Willis volta e ele não consegue. Por quê? Porque nessa realidade, né, no universo desse filme, o tempo é fixo. Então, você não, mesmo voltando para o passado, você não consegue mudar. Você fica como se fosse um espectador ali. E ao contrário de outros filmes, né, como o De Volta para o Futuro, ou mesmo Os Vingadores, né, o Ultimato, que eles voltam para o passado. E aí o tempo é relativo. Só que quando o tempo é relativo, naquele universo, você consegue uma outra linha temporal. Isso é até explicado no filme lá dos Vingadores, quando vem lá o Homem-Formiga, que quer falar, porque ele fica pensando, né, na De Volta para o Futuro e tal, e a Nebulosa fala assim: "Poxa, não é assim que funciona a viagem no tempo". Porque quando o tempo é relativo, né, nesse universo, você tem todo o seu presente, atual, o seu passado, então essa linha temporal continua, só que você cria uma ramificação. Então você cria um multiverso. Você cria uma linha temporal diferente, a partir daquele momento que você está fazendo outras escolhas. Então, o tempo ali fica relativo. E aqui, me parece que é um tempo fixo. Então, isso aqui é interessante por quê? Porque ele não dá as respostas, ela fala: "Estamos aprendendo, então a gente não sabe muito bem". Então ela não fica dando resposta para você, porque também é como se eles também não soubessem, eles estão aprendendo isso. Mas eu falo isso por quê? Eles estão aqui, nessa parte, e eles estão indo para 2032, pegando um carro de 2020, isso aqui é um carro modelo 2020, então é um carro voador já, só que foi feito em 91, né. Só que eles estão indo com um carro mais antigo para 2030. E aqui em 2030, eles estão olhando uma coisa que vai acontecer em 2066, que isso aqui é tipo, o novo presidente dos Estados Unidos, que é meio que um ditador, assim. E aí ele fala assim: "Então o que acontece? Como ele já tem fatos daqui de 2066, 2032, então significa que isso aqui já está acontecendo, exatamente como o Dr. Manhattan via o tempo, e o Dr. Manhattan não conseguia mudar. E é como o Dois Macacos. Então aqui é como se fosse um universo de tempo fixo. Só que também tem uma linha temporal de tempo relativo. Então eles não explicam aqui, mas isso aqui é bacana, né. Por que é tempo relativo? Porque esse bebê que eles estão na mão aqui, ó, vai morrer. Então eles vão conseguir salvar esse bebê. Então o que eles fazem? Eles vão para o futuro e voltam para o passado, que é o presente aqui, né. Tá vendo, da década de 50, esses carros e tal. E aí tem 2 bebês, o bebê da época atual e o bebê que foi para o futuro e para o passado, né. Então eles estão com 2 bebês. Aí um bebê tá indo, ficando aqui no passado, que vai morrer, e esse bebê tá indo para o futuro. Esse bebê vai ser adotado por essa família aqui em 2030, e esse bebê aqui é o presidente de 2066. Então o que acontece? Embora eles não estão conseguindo mudar a linha temporal desse personagem, eles conseguiram colocar o personagem do passado aqui no futuro. Então eles conseguiram alterar o futuro. Então isso aqui é muito bacana. E aí como acontece? Esse fulano aqui, que é o principal, em um detetive particular, ele encontra essa garota. Então assim, é uma história que é bastante clichês, mas ela é bem feita, assim, então eu acho que é bacana, a história é muito boa, e ela tem bastante trama. Então, ele conhece essa menina aqui, e ele fica, tipo, afim dela, então ele começa a ter uns devaneios com ela, então isso aqui acontece, só que isso aqui depois a gente vê que é pensamento dele e tal.
e ele se envolve nos problemas, porque ele começa, tipo, a perseguir essa garota, né. Então ele vai tentar achar, tal, e aqui tem umas coisas bacanas que, assim, ele encontra um taxista e o taxista fala assim pra ele: "Nossa, você de novo, né, meu, com essa mesma história de ficar seguindo aquele carro que e tal". Só que até então esse cara não apareceu. A gente vai ver que ele aparece lá no final, porque ele volta pra esse tempo aqui presente, e ele se encontra com ele mesmo e tal. Então aí é igual aquele caso daqueles 2 bebês, um foi para o passado e outro foi para o futuro. E como ele se encontra com ele mesmo no presente, quem vai lá pra pré-histórica é ele que estava, esse que a gente conheceu agora e não o que já está aqui. Então teve essa divisão, então teve essa linha temporal, esse multiverso feito aqui, né. Mas isso aqui não é explicado, a gente fica pensando assim, então a gente tem umas armas espaciais, então ele: "Poxa, o que que tá acontecendo, né? Será que acontece no tempo quando foi feita a história, em 91 então?". Então eles vão lá pra então ele começa a ver essas coisas, perseguindo essa garota, então ela vê que ela é de uma espécie de corporação que vai viajar no tempo, tipo os Homens de Preto, né, e ele se envolve nessa trama toda, e ele vai para o passado, vai para o futuro, tem umas coisas bacanas então. Então ele pega esse elevador, tá vendo? Que eles vão descendo em vários locais, aqui ele tá no futuro, o desenho é bem interessante, inclusive isso aqui, né, agora eu peguei ele tá tipo falando japonês, e na época a gente não tinha o Google Sens, né, que a gente consegue traduzir, né, com o celular. Eu passei aqui o scanner para traduzir, que estava esquecido, isso aqui é sobre uma tapeçaria, uma loja, eles devem ter pegado o anúncio de uma revista qualquer, né, e colocaram aqui, né. Então, não, aqui não tiveram aquele cuidado de falar assim: "Ah, vamos escrever bonitinho o que o o robô no futuro tá falando". Então essa que é só uma curiosidade meio e tem também umas coisas bacanas, como eu falei, o Hector Gomes ele é argentino, né, e tem um momento que eles vão pra um local aqui, tá cheio de livros e revistas, né. Aí tem uma escrita historieta, outra escrita fierro. Ferro, né, uma historietas, como os argentinos chamam, histórias em quadrinhos. Fierro é uma revista argentina, né, tipo, de antologia, tipo a Heavy Metal. Aí tem aqui ainda, tem a Pilote. Então, sabe, acho que é bem legal. Tem uma outra coisa bacana, assim, também, nessa época que foi feito esse quadrinho, o Guilherme de Almeida Prado, que é o roteirista, ele estava já dirigindo o filme Perfume de Gardenia. E aí eles passam aqui, ó, num cinema, tá vendo? Na rua, ó, Almeida Prado, Perfume de Gardenia. Então, tá tendo a exibição do filme dele e tal. Então isso aqui é um quadrinho bem legal, que é uma história bem interessante, bem divertida, e eu acho que ela é bem feita mesmo. Isso aqui era da Graphic Globe, foi a número 7, que eu acho que ela é bem legal, você conhecia? Eu procurando guia dos quadrinhos, o Guilherme de Almeida nunca mais fez nenhum quadrinho, esse aqui foi o único. Mas depois ele já fez alguns outros filmes, né. Eu lembro que eu não tinha assistido nada dele na época que eu peguei isso aqui, só que eu fiquei com vontade de ver, né, que falava aqui na descrição, né, sobre a Dama do Feno de Xangai e tal, né, aqui. E eu lembro que na época eu fui numa locadora e peguei uma fita VHS, né, aluguei lá, sobre esse filme, A Dama do Feno de Xangai, assisti, e eu até gostei, eu acho o filme é interessante. É um filme, protagonista é o Antônio Fagundes, a Maite Proença ali seria tipo a femme fatale e tal, porque é um clima no ar na década de 50. Década de 50? Década de 80. É, porque tem um clima, assim, diferente, assim, tal, e ele fica apaixonado pela garota que ele conhece no cinema, e a garota é parecida com uma atriz, né, que aparece nos filmes e tal. E isso eu achei bem é bem interessante a história. É um pouco lenta, assim, e aqui fala que ele começou com pornô chanchada, e eu pensei assim: "Será que esse Dama do Xangai é tipo a Dama da Lotação, né, que é uma pornô chanchada?". E não era, né. Tem uns elementos, assim, mais sexys, né, porque o Antônio Fagundes fica dando em cima da Maite Proença, né, então tem essas coisas e tal, mas é um filme de ação, de suspense policial, que é bem interessante, que vai um pouco na vibe desse aqui também. E eu assisti também A Hora Mágica dele, que foi assistir depois, assim, eu nem sabia que era dele, né, depois que eu relacionei as coisas. E A Hora Mágica é um filme mais
não sei se todo mundo vai gostar, porque ele é um filme que é meio fragmentado. A história, do que eu me lembro também, já há um tempinho que eu assisti, e A Hora Mágica eu assisti no cinema. Eh, o filme, ele trabalha falando sobre o cinema mudo, sobre o a radionovela, e tem uma trama entre o pessoal da radionovela, que são os dubladores, né, e os atores do cinema mudo, que eles também dublam a as vozes, né, dos personagens e tal, porque é filmado sem som e o pessoal dubla depois, né, as vozes. Então tem tanto esse trabalho da radionovela quanto do cinema mudo, e também a trama pessoal dos atores, né, das pessoas. E aí vai se fundindo a realidade com coisa e tal, e tem uma coisa interessante porque a Maitê Proença, tanto no fi ela aparece no filme também, e ela tem o mesmo nome do Sim Xangai. Então não é a mesma personagem, mas é a mesma atriz com o mesmo nome de personagem, sabe. Então isso aqui eu achei interessante. E acho que A Hora Mágica que é na década de 50. Mas voltando pra cá, pra história, então esse aqui é um quadrinho bem interessante, não sei se vocês conheciam. Comenta o que vocês acharam disso aqui, se vocês já conheciam e tudo mais. Eu vou deixar aqui um link na descrição, caso vocês queiram comprar qualquer quadrinho ou qualquer outra coisa pela Amazon, compra pelo nosso link que ajuda o nosso canal. Mas eu sempre recomendo você comprar em outras comic shops, em lojas de quadrinhos, em sebos. Isso aqui você vai encontrar apenas no sebo, né. Mas de qualquer jeito eu vou deixar umas indicações aqui, tipo vou ver se tem alguns quadrinhos sobre viagem no tempo. Esse aqui é um quadrinho que vale muito a pena. Mas o que mais vale a pena é você comentar, você curtir, você se inscrever no nosso canal. Então, gente, um grande abraço e até mais.